Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero te contar sobre um livro muito diferente que eu gostei bastante. Vamos conversar sobre Crônicas de uma Pandemia, Reflexões de um Idealista, escrito por Gustavo Miotti, da editora Book. Eu gostei bastante dessa edição e eu vou te contar algumas particularidades deste livro. Eu conheci esse livro porque eu me inscrevi numa leitura coletiva da LC, agência de comunicação, que eu gosto bastante. O pessoal da Lili é muito querido, eu gosto bastante. Foi uma das primeiras parcerias do Mãe Literatura. Tenho um carinho muito especial pelas meninas. E por que eu gosto de participar de leituras coletivas? Porque eu acho que a experiência me traz cada vez mais maturidade para as minhas mediações. Então eu gosto de ver outras pessoas fazendo essas mediações de leituras coletivas e de clubes de leitura. Um dos outros motivos que me fizeram assim na hora querer participar desta leitura coletiva é que eu imaginei que eu teria uma viagem pela literatura. Eu acho que essa é uma das grandes propostas do livro, te levar para viajar pela leitura. E nessa época de pandemia, que pelo menos por enquanto eu ainda, apesar de vacinada, não me arrisco ainda a viajar, eu vou viajando pelos livros. E aconteceu isto com este livro do querido Gustavo Miotti. Então, é um livro com uma edição super bacana, uma diagramação legal. Vocês viram que eu marquei, eu sempre coloco bastante post-it. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês da diagramação do livro. Achei super legal. O livro é dividido em duas partes. A primeira, Sob a Sombra do Comunismo, e a segunda, A Fragilidade da Democracia. Então, na primeira, ele vai falar sobre algumas visitas. Ele já visitou mais de 70 países. Antes de falar sobre o livro em si, quero falar um pouquinho sobre o autor, antes que eu me esqueça. O Gustavo e a gente teve a oportunidade, nós fizemos 2 encontros, um com o pessoal da agência e o último, que foi agora bem recente, com o Gustavo. Foi um encontro, um meet, né, com as leitoras e eu falei isso para ele e eu quero reforçar aqui. O que me encantou na escrita do Gustavo é que o Gustavo parece-me que é um profissional extremamente competente, extremamente diferenciado, com um currículo lindo, mas uma pessoa, além de muito elegante, muito educada, uma pessoa muito simples. Então eu sempre brinco, eu falo assim, que quando a pessoa é boa, quando ela é capaz, quando ela é competente, ela não precisa ficar mostrando isso. Isso naturalmente transparece. E foi o que aconteceu aqui nesse livro do Gustavo. E eu falei isso para ele. É claro e nítido a capacidade técnica, a capacidade de articulação, a experiência de vida que este autor tem. E ele foi muito sutil, muito delicado, muito educado em não deixar o que poderia ser uma grande vaidade interferir aqui na sua escrita. Eu achei isso bem bacana e eu queria contar para vocês. Então, na primeira parte do livro, ele conta assim de ele já viajou para mais de 70 países, né? E ele conta assim de vários lugares bem diferentes. Então, por exemplo, ele foi para a Coreia do Norte, foi uma experiência, pelo que eu entendi, fantástica, assim, em termos de coisas diferentes, né? Outro que eu gostei muito, muito, muito foi uma viagem que ele fez para a África, para a Etiópia. Ele conta sobre a questão do café, a questão da prostituição, vários aspectos, assim, de uma certa, muito assim, né, díspares, mas assim, muito interessantes. Fala sobre Cuba, né, achei super interessante essas passagens dele. Mostrar um pouquinho aqui para vocês, eu acho que assim, fotos interessantíssimas do acervo pessoal dele. Então, realmente a gente viaja na leitura, foi muito gostoso. E ele tem uma escrita, as crônicas são muito bem elaboradas, eu gostei bastante, bastante mesmo. Desculpa. Na segunda parte, ele vai falar mais sobre o Trump, porque ele mora, acho que há 5 anos nos Estados Unidos, então ele conta dessa vivência dele morando, né,
nos Estados Unidos, a questão das últimas eleições, a questão da pandemia, das vacinas, das máscaras. Eu gostei bastante. Ele fala da NASA, inclusive com uma vivência pessoal que ele teve na NASA. Então ele fala do Buzz Lightyear, adorei essa parte. E eu acho que assim, fala do Churchill. Inclusive eu peguei várias dicas aqui, várias dicas de leitura, de filmes com ele, que ele coloca aqui, que eu quero assistir. Tem um capítulo que ele fala sobre Air Force One e tuk-tuk, que ele faz um comparativo de quando ele andou de tuk-tuk na Índia. Achei super legal, e ele fala muito da cultura americana, que o americano fica esperando, né, as orientações e não tem... Desculpa, hoje tá... eu tô bem... O bichinho do Ranram me pegou, tá seco aqui em São Paulo. Enfim, gostei muito, muito. E para encerrar, 2 crônicas que eu gostei demais. A primeira foi O Dia do Copo Cheio, que ele vai falar sobre um dia de ação de graças. Aqui a esposa dele, né, preparando o famoso peru do Dia de Ações de Graça, que ele fala sobre a questão da gratidão, de enxergar o copo meio cheio, meio vazio. E ele fala no último capítulo também o meu milagre de São Patrício, que ele fala do Patrick's Day e São Patrick's Day, que ele fala um pouquinho sobre os 2 filhos dele. Então foi uma leitura assim muito, muito interessante. Além da questão de viagem, que era o que mais me chamava atenção no início, acho que assim, as reflexões mesmo. Acho que as reflexões dessa experiência de vida do Gustavo, assim, me deixaram bem impressionadas. Eu quero muito ler os outros livros dele, que espero que cheguem logo. Ele está terminando o doutorado, mas ele falou que tem planos de escrever outros livros. Quero que isso aconteça, quero acompanhar de perto. Então, a minha dica de hoje é este livro aqui, Crônicas de uma Pandemia, do Gustavo Miotti, que foi uma surpresa muito boa. Gostei bastante. Se você gostou, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente. E me diga se você gosta de ler livros de não ficção e livros que te façam viajar. Se puder, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!